Olá, está começando hoje o programa Temas em Educação, uma proposta da Comissão Permanente de Avaliação das Políticas de Educação aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, vinculada ao Centro de Educação, uma parceria com o LabVídeo, o LAUFES e a TV Universitária, onde serão discutidos vários temas que normalmente não são abordados nas mídias tradicionais, ou quando são abordados, são tratados de forma muito tendenciosa, veiculando um viés bem comercial ou então simplesmente atendendo a interesses de propagandas governamentais, mas aqui, neste espaço, que está sendo veiculado também, além da TV UFES, na rádio universitária, nas redes sociais e por mais quem quiser compartilhar esses conteúdos, neste espaço nós vamos tratar essa temática por aqueles que realmente entendem de educação, que são pesquisadores e educadores aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, em alguns momentos com convidados externos. E para este primeiro programa, a gente vai tratar do tema da recente reforma do ensino médio, que está sendo muito discutida por algumas áreas, mas que não foi totalmente debatida como se deveria pela sociedade brasileira. Por exemplo, ela foi tratada a toque de caixa pelo Congresso Nacional, se tornou lei em fevereiro deste ano e já está em vigor sem que a sociedade tenha feito uma efetiva participação e um debate para que isso ocorresse. Então, nós trouxemos hoje para esse primeiro programa a professora Elisa Bertolozzi, que é coordenadora do programa de pós-graduação em educação aqui da universidade, e o professor Carlos Eduardo Ferraço, que também é professor aqui do Departamento de Educação e do Centro de Educação da Universidade. Ele é vice-presidente para a região sudeste da associação que reúne os programas de pós-graduação em educação. Eles dois têm pesquisa nessa área e vão nos ajudar a entender melhor tudo isso. Você também vai poder participar mandando sugestões de novos programas que a gente possa vir a fazer e a gente tem a intenção de fazer isso periodicamente. Então, temas de educação é algo que vai ser discutido aqui nesse espaço para que você possa participar. E a primeira pergunta que a gente já queria colocar, assim, em nome de quem está assistindo e que só tem essas informações via grande imprensa e propaganda oficial, professora Elisa, era necessário mesmo, nesse momento, fazer uma reforma do ensino médio? Uma reforma do ensino médio sempre é necessária, porque são muitos os problemas que afetam o ensino médio no país. Todavia, eu chamo essa mudança atual, né, por essa Lei 13.415, de contra-reforma, porque ela vai na direção contrária da garantia dos direitos à educação do ensino médio no Brasil. Por quê? Porque ela desconstitui a educação básica, que é obrigatória e comum, né, tal como previsto na LDB. E essa contra-reforma, ela provoca, né, maiores diferenças e desigualdades. E professor Ferraço, assim, a gente vendo pelo que sai na grande imprensa e na propaganda do governo, dizendo que é uma grande mudança, um novo ensino médio, e como ponto principal fala da autonomia para os estudantes. O que vem a ser isso? Ou não é isso mesmo que está se mostrando? Em primeiro lugar, eu quero me situar do ponto de vista dos pesquisadores que entendem políticas de currículo a partir das experiências das escolas. Isso é fundamental porque, como a Elisa já destacou, se trata de um ato, né, produzido a partir de um grupo seleto a despeito das políticas de currículo e do que se produz no campo do currículo dentro do Brasil, né? Sobretudo na ANPED, no GT12 Currículo e também na Associação Brasileira de Currículo, que tem feito todo um processo de resistência a esse tipo de contra-reforma, como a Elisa falou. Do ponto de vista da autonomia, é uma falsa ideia de autonomia, né? Quer dizer, você pega o que está sendo proposto e você vai ver que não há essa possibilidade de todo e qualquer aluno produzir um percurso de formação que ele desejar. Não, já vai ser todo um processo de direcionamento, quem pode fazer que tipo de curso, dentro de que condições de formação. Então, é muito mais um processo de individualização e de competição do que de autonomia. Isso é muito importante a gente considerar. E isso vai resultar, obviamente, em dois tipos de escola. Uma escola para rico e uma escola para pobre, dependendo dessas autonomias, entre aspas, que vão ser produzidas a partir desses processos individuais. Então, acho que é um pouco essa a discussão que a gente tem colocado como um contraponto da propaganda do governo, que se trata de uma autonomia de percurso de formação. Não se trata disso.
E de onde que surgiu essa ideia? Assim? Isso foi amplamente discutido nas conferências nacionais de educação, pelo Conselho Nacional de Educação, vem sendo discutido nas bases, ou apareceu assim de uma hora para outra para tentar atender algum interesse específico? Pois é, nós, há uns 3 anos atrás, deu entrada no Congresso uma emenda, uma proposta, que configurava mais ou menos uma nova divisão do ensino médio, mas que foi muito discutida, e os movimentos sociais, dentre eles o Movimento para o Ensino Médio, dialogou com alguns congressistas, e nós conseguimos mudar muitas das propostas que estavam naquele instrumento normativo. Bom, o que aconteceu agora? Esse governo que entrou, ele simplesmente pegou esse instrumento normativo que estava lá sem as alterações dialogadas com os movimentos sociais e fez disso uma MP. E nunca na educação do país nós tivemos uma mudança a partir de uma MP. Ou seja, porque isso representa, na verdade, MP representa algo que é urgente, né? E que precisaria ser, tanto que não é urgente, que essa lei ela só vai ser implantada em 2018 e 2019, ou seja, que urgência é essa que nós temos, sendo que, né, que não precisaria, que não deixou essa discussão ser desenrolada, né, na base social, né? Então, eu acho que há alguns equívocos aí que realmente são de caráter político, né, e que tem mesmo uma natureza de trazer o ensino médio uma forma mais competitiva no mercado, ou seja, de criação de nichos de mercado, né, porque é isso que nós estamos falando. Quando a gente abre a educação a partir desse processo, nós estamos, na verdade, vendo como que o processo de privatização ele vem se acentuando, né? Então, nós temos nichos de mercado que estão sendo construídos por meio dos apostilamentos, por meio da educação à distância, tal como é prevista nessa lei, por meio de cursos técnicos que também vão ser abertos mais ainda, né, por meio dessa lei, ou seja, e nós temos aí uma lei que vem trazer, na verdade, como o Ferraz falou, acirrar mais a desigualdade social e escolar que nós temos no nosso país, o que é muito grave, porque os itinerários formativos, eles, na verdade, não é da autonomia do aluno, na sua escolha, mas sim do sistema estadual de educação. Ou seja, cada sistema que vai fazer a opção de quais itinerários ele vai ofertar. E isso vai ser, quais são as lógicas que vão nortear o sistema educativo para definir esses itinerários. Bom, a gente entende que uma lógica é a política partidária, a outra lógica é a financeira, dentro de um contexto de crise fiscal, dentro de um contexto onde os estados estão cada vez mais endividados. Portanto, a educação deve sofrer aí um revés muito grande. E ainda há de se chamar a atenção, me desculpa estar falando muito, mas há de chamar a atenção também do interior, dos municípios do interior do estado, que tem geralmente 1 ou 2 escolas de ensino médio. Imagina se nessa 1 ou 2 escolas de ensino médio não ofertar os itinerários formativos. Então, os nossos alunos, que autonomia eles terão? Que liberdade eles vão ter quando a oferta vai ser roubada? Na verdade, isso aí é um sequestro do ensino médio, do direito à educação básica, que nós temos garantido em lei. Pode acontecer, então, de se focar mais na área tecnológica e abandonar a questão de linguagens, tentando responder aquilo que prega-se como uma necessidade social, de dar emprego para essa juventude e tal, e aí acaba que esse jovem não vai ter formação em humanidades, por exemplo? Pode acontecer isso? Pensar só para o mercado? O que eu acho importante, né, frisar, que não se trata de uma proposta de política educacional com base na produção do campo da educação, da área da educação. É uma proposta pautada por um projeto de mercantilização da educação. Isso tem que ficar muito claro, né? Quer dizer,
Na medida em que isso se configura como um modelo, como uma proposta, obviamente que não interessa conversar com a sociedade civil, não interessa ouvir os grupos de pesquisa, né? Não interessa fazer nenhum movimento de consulta a quem tem produzido políticas de currículo, políticas de ensino médio na sua base. Há uma invisibilização dos trabalhos que são produzidos nas escolas. Os professores sabem das questões que são colocadas hoje para o ensino médio, não foram consultados. Ou seja, é um processo de mercantilização que pressupõe uma invisibilização tanto da pesquisa quanto da experiência, né, cotidiana. A gente teve um movimento no início da década de 80, em que a Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação, FOP, esteve muito presente, que buscava, sim, uma base, né? Mas era uma base comum a partir das experiências diferenciadas. Olha como é diferente o processo. Hoje você tem uma base nacional desejada como sendo comum. Ou seja, hoje há um movimento de imposição de uma ideia de comum nacional, quando a gente está vendo na pesquisa que o que é comum é a diferença, não é o nacional. Isso é uma questão teórica fundamental para a gente entender o que está em jogo nessa proposta, supostamente, de uma política de educação, né? O que está se colocando como nacional hoje é um apagamento das diferenças. No movimento iniciado na década de 80 era como é que é possível construir, a partir das experiências das diferenças, algo, se fosse possível, comum. Então, o comum surgia como resultado de um processo de discussão da diferença. Hoje não, hoje você precisa apagar a diferença, isso implica em não ouvir o que está sendo feito nas escolas, invisibilizar, né? Não ouvir o que está sendo feito em termos de pesquisa. Hoje o GT Currículo, junto com a ABDC, a Associação Brasileira de Currículo, está produzindo um dossiê de todas as produções no campo para enviar ao CNE, ao Conselho Nacional de Educação, para que a gente mostre que está sendo feito política de currículo, está discutindo isso na base para ver se a gente tem um mínimo de diálogo. O que a gente tem visto é que com esse governo não interessa o diálogo. Qualquer possibilidade de diálogo está fechada. Então, acho que isso responde um pouco por onde está indo essa proposta de formação. E a questão, às vezes, não é nem muito didático-pedagógica. É um modelo que quer, né, se impor pela lógica do mercado. Quem ganha com isso? Basta ver quem está sendo protagonista, quem está financiando esse tipo de contra-reforma, né, as grandes empresas. Para complementar a fala do Ferraz, porque de forma concreta, a lei fala o quê? Que nós temos uma carga horária máxima de 1.800 horas para trabalhar a Base Nacional Comum Curricular, mas ela não fala mínima. Exatamente. Portanto, um sistema estadual de educação pode, por exemplo, ofertar 500 horas, 300 horas, 100 horas. Ou seja, isso que a gente vai ver, que seja o comum e o que será realmente que vai ser trabalhado, sendo que as 3 disciplinas obrigatórias são, né, português, matemática e inglês. Né? As disciplinas que, por exemplo, que nós lutamos, que os movimentos sociais lutaram muito, que são artes, educação física, sociologia e filosofia, como fundantes para a formação do corpo, da mente, da reflexiva, de situar-se como cidadão na nossa sociedade e que vem demonstrando por pesquisas que isso realmente é relevante na formação dos nossos alunos, né? Isso, na verdade, pode não ser ofertado mais. Em que pese o fato da lei falar que continua obrigatório, porque houve uma tensão muito grande aí. Continua obrigatório, mas nós não sabemos se realmente serão ofertadas tais disciplinas, porque não há um mínimo estabelecido para a Base Nacional Comum. Né? Apenas você não pode ultrapassar as 1.800 horas. Então, a lei tem algumas, vamos dizer, jogadas, né? Assim, que a gente precisa ter uma certa inteligência para compreender o que está sendo escrito nas entrelinhas. Mas pode-se chegar a dizer que essa proposta é de um currículo tecnicista para formar mão de obra para um mercado que está carente? Edgar, se a gente for ver o que está sendo pautado como uma aposta, você vai ver a palavra empreendedorismo. Né? Quer dizer, isso está sendo, de alguma maneira, ventilado como uma grande diferença. Muitas análises têm sido feitas mostrando que até a proposta de articulação
dessa lei do ensino médio ao mercado de trabalho, ela é de alguma maneira superada, porque também tem uma visão do mercado de trabalho extremamente congelada e estática. Então, de fato, nem o próprio objetivo, nem a própria intenção, né, de mercantilização e de atrelamento ao mercado de trabalho, de fato, sustenta. Então, resta o quê? Resta, né, a ideia de que a educação é uma seara de lucro muito grande. Os apostilamentos, a produção de material didático, é essa grande sacada. Né? Quer dizer, e aí a gente vai ver que todo o movimento que foi se constituindo na produção, por exemplo, das diretrizes curriculares nacionais, onde você tinha uma discussão, né, mais ampla da diferença da questão do trabalho e não da empregabilidade do empreendedorismo, porque é outra coisa quando você discute trabalho. É discutir diferença de trabalho e mercado de trabalho. Né? A lógica mudou completamente. Você tem hoje uma proposta voltada para atender muito mal o mercado de trabalho, porque tem uma visão, como eu disse, congelada, estática do que é o mercado de trabalho, mas que no fundo nem isso consegue sustentar. Então, a gente tem uma discussão de fundo que é o seguinte: e as políticas da diferença, e a questão de sexualidade, a questão do protagonismo juvenil, né, que estava colocado nas diretrizes, essa ideia do jovem nas dimensões das políticas culturais foi apagado. Hoje o jovem vai se colocar nessa perspectiva de atendimento ao mercado de trabalho absolutamente inviabilizado e enviesado a partir da lógica que está colocada lá. Então, nem se coloca muito essa questão do humanismo porque não interessa isso, né? Acho que é outra dimensão. Um outro ponto que também pode ser levantado é que pode haver aí uma tendência de recriação daquele monte de cursinho preparatório para o ensino superior, como aconteceu ali nos anos 80, quando estava naquela crise do ensino médio, o que era? Era técnico, não era técnico? Primeiramente, e aí nasce aquele monte de cursinhos. É mais ou menos por aí? Pode acontecer isso, de os cursinhos renascerem dessa forma? Acho que, primeiramente, a gente tem que analisar. Primeiro, assim, a análise da educação, ela tem que partir do seu contexto, ou seja, das condições sociais dos nossos alunos. E nós estamos falando de uma escola pública que atende a milhões de jovens, né, e que tem só acesso a essa escola, né? Ele não tem acesso à escola privada. Então, essa dualidade, vamos dizer, escola pública e escola privada, permanece no Brasil, isso não está sendo alterado, né? O que nós temos que ver daqui a uns anos, se essa lei realmente for aplicada, como vai se comportar a escola privada nesse contexto, porque eu parto da hipótese que a escola privada não vai adotar esse modelo, né? Isso vai ser aplicado, porque historicamente a gente já viu isso, né? Porque essa contra-reforma, se a gente olhar um pouco para trás, a gente vai ver que nos tempos da ditadura militar isso aconteceu, tá? E esse modelo que é tecnicista, tecnocrático, se imperou, igual hoje está sendo posto novamente. Então, das condições sociais dos nossos alunos, que a maioria então vem da escola pública, ele vai ter uma escola agora dividida por itinerários formativos, né? Então, o aluno que escolher o itinerário formativo, formação técnica e profissional, é um aluno que ele não vai ter as outras formações, ou seja, ele não vai ter nenhuma base humanista, ele não vai ter nenhuma base da linguagem. E isso ele vai ter que escolher aos seus 13, 14 anos. Ele tem que escolher aos 13, 14 anos. Então, ele ali vai ter uma formação técnica estrito sensu, né? Essa formação técnica vai lhe dar possibilidade de seguir o ensino superior? Bem provável que não. Ele vai ali, por isso que a gente fala que essa mudança no ensino médio, ela vai provocar uma inibição ao ensino, ao aluno das classes populares ir para o ensino superior, porque ele não vai ter condições de prestar um Enem ou um outro tipo de vestibular que tiver. Isso vai levar o quê? Essa reforma, essa contra-reforma, ela tem, então, vamos dizer, duas grandes focos que eu acho assim, né? Uma é trazer essa inibição
a ida para o ensino superior, e a outra é criar os novos nichos de mercado. Novos nichos de mercado que vai ser pela EAD e novos nichos de mercado que vai ser para os cursos preparatórios do Enem e outros vestibulares, e outros nichos de mercado que já vêm sendo impulsionados bastante no Brasil, como as apostilas. Uhum. Então, assim, na verdade, nós estamos vendo o quê? O setor privado entrando e privatizando, mesmo que a gestão seja pública, mas privatizando cada vez mais o nosso sistema educacional de uma população que é pobre, de uma população que não tem condições de pagar o ensino privado. Uma população, então, que vai ficar refém do que está sendo posto para ele e com limites bastante claros hoje, né, de que ele não vai ter continuidade nos seus estudos. E também numa sociedade, que hoje nós temos 14 milhões de desempregados. Esses 14 milhões de desempregados estão na população jovem, sobretudo. Então, qual é a atratividade que tem o ensino médio hoje no Brasil, se o jovem que ia para o ensino médio pensava, eu vou lá para ter o meu curso de ensino médio, esse certificado, para conseguir arranjar um emprego. Mas não tem emprego, não tem posto de trabalho. Então, ele está entendendo que o jovem é inteligente, o jovem ele conhece a sociedade que ele vive, né? Ele sabe muito bem que ter a certificação ou não ter não vai lhe possibilitar grandes voos. E esse é um grande risco, porque o ensino médio ele passa uma perspectiva instrumentalista, ele serve para isso e deixa aquela formação da cidadania, da produção do conhecimento, do que fala a LDB, né? Do aprofundamento dos conhecimentos científicos e técnicos, para que ele realmente seja um sujeito ou um ator nessa sociedade que possa atuar, que possa provocar mudanças. Isso aí se perde e o ensino médio se torna simplesmente uma travessia para algo que não se sabe o quê. Um outro ponto também que a propaganda oficial governamental sempre fala, e até a mídia, quando convida algum dos seus ditos especialistas para falar do tema, é que no exterior funciona muito bem assim. Então, a gente tem que seguir o modelo de outros países, mesmo que a gente vendo que outros países estão tomando tendências cada vez mais questionáveis de educação, de sociedade, mas o alerta é assim, mas lá fora está dando certo, é assim, e a gente vai seguir dessa forma. Assim, o que tem de fundo nisso, dessa coisa de no exterior também ser aplicado para o ensino médio, metodologias e currículos parecidos? Então, Edgar, a gente tem uma longa tradição no Brasil de importação, né, de supostas experiências que deram certo em outros contextos. Né? A Elisa falou muito bem, a gente tem visto isso nas produções do campo, de que educação se faz a partir das relações, né, que são estabelecidas naqueles contextos sociais, políticos, históricos, culturais, o que já torna inviável qualquer transposição de experiência, né, como princípio de pensar o campo da educação. Então, por exemplo, os cotidianistas, né, mostram muito isso, ou seja, as experiências cotidianas, os currículos produzidos numa escola, muitas vezes, com base no mesmo documento, são muito diferentes dos currículos produzidos numa outra escola. Porque são outros atravessamentos, são outras redes, são outras relações, são outros processos de subjetivação e não tem como comparar. Se não tem como comparar, não tem como importar ou transplantar. Então, como um princípio, essa possibilidade não se sustenta. Mas vamos supor que isso, de alguma maneira, fosse aventado como uma possibilidade. Pesquisas têm mostrado que essas experiências não deram certo lá fora, né? O professor Luiz Carlos de Freitas tem uma produção intensa nesse sentido, comparando dados estatísticos, comparando tabelas, comparando resultados de avaliações, mostrando que não é verdadeira essa hipótese de que deu certo em alguns lugares. Pelo contrário, as análises do Luiz Carlos de Freitas, e ele falou isso muito bem na abertura da Amped Sudeste, né, mostram que onde essas experiências foram realizadas, piorou. Não houve essa melhoria que se considerava, né, como sendo uma possível melhoria. Então, Elisa depois pode complementar, né, essa discussão,
mas o princípio, né, de importação de modelos, um princípio de transposição de experiências é absurdo na sua essência, né? E a gente tem visto isso que não funciona de alguma maneira, né? Isso é muito interessante, porque geralmente nós, com essa visão que nós temos no nosso país como país colônia, um país que sempre, né, tem que o que está lá fora é melhor do que está aqui dentro, e aí a gente acaba sendo um pouco iludido com essa ideia de que o que é de fora é bom. Bom, e nós temos pesquisas que, além das que Ferraço cita, né, que é muito pautada também nos Estados Unidos, nós temos pesquisas na Europa. Você sabe que hoje o PISA é o instrumento, né, de avaliação internacional que vem medindo a qualidade da educação no mundo todo e que está servindo de referência para essa mudança, essa contra-reforma do ensino médio. E nós temos pesquisadores como Baudelot, como do Rubella, que é uma socióloga, que vem mostrando, pesquisa que vem mostrando o seguinte, alguns países que não foram bem no PISA, quais são? França, Alemanha, né, por exemplo. E por que esses países não estão indo tão bem no PISA? Aí eles foram observar que quais países que estão indo melhor e foram destacando as diferenças. A diferença está, sobretudo, na organização do ensino médio feita por um tronco comum só, que, ou seja, é o oposto que está se colocando hoje, né? O que é um tronco comum? É o ensino médio ser um só, ou seja, o aluno vai ter uma formação para o ensino médio que acontece na Finlândia, que é hoje considerada a melhor educação do mundo, que acontece no Canadá, acontece na Coreia do Sul, ou seja, são sistemas educativos que têm uma só organização para o ensino médio. Então, muito contrário do que está se colocando, está se argumentando para se fazer essa reforma, como se nos países mais desenvolvidos dá certo, por que nós não vamos dar certo? Bom, eu acho que aí também realmente é um engodo. É um engodo que precisa de pesquisas realmente para poder comprovar, e por isso que esse pessoal não chama a gente para conversar, porque nós fazemos pesquisas, nós não vamos falar que nós entendemos tudo, que é claro que não, mas nós estudamos, acompanhamos, eu, por exemplo, estudo ensino médio há quase 20 anos, temos pesquisas desenvolvidas aqui no Estado do Espírito Santo, por exemplo. Hoje eu tenho uma pesquisa do CNPq, nosso grupo tem, que a gente vem acompanhando a implantação do PROEMI, que é o Programa de Ensino Médio Inovador, que foi criado no governo Lula e que o governo Paulo Artung, em 2015, simplesmente interrompeu esse programa, e que nós temos dados que mostravam que é uma proposta de formação única, mas que tem um eixo muito mais humanista, que tem assentado nas diretrizes curriculares nacionais que foram aprovadas em 2012, que são as primeiras diretrizes para o ensino médio que foram realmente discutidas e que são super relevantes para nós, que é uma grande conquista. O que essa contra-reforma está fazendo é simplesmente ignorando tudo que nós fizemos nesses últimos anos e que tem muita coisa que foi feita. Está saindo um dossiê agora sobre o ensino médio e essas contra-reformas pela Educação em Sociedade, onde eu estou organizando junto com a professora Mônica. E nós temos vários textos lá que, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses estudos, pode estar, já está saindo, assim, vocês podem, acesso é online, gratuito, né? Pode acessar de onde vocês estiverem, para poder entender um pouco mais sobre essas mudanças que vêm afetando, sobretudo, a possibilidade dos nossos alunos terem o direito ao ensino médio pleno, ao ensino médio que realmente vai lhe dar condições de ter continuidade ou não ter continuidade, que é uma opção desse aluno, ele não precisa, né, ir para o ensino superior como algo sine qua non na vida dele, mas que ele possa escolher. Eu acho que o que está acontecendo é que essa contra-reforma, ela vai inibir a escolha, porque ela vai impossibilitar que esse aluno tenha condições estruturais, objetivas de conhecimento, né, para chegar ao ensino superior. Professores, a gente teve no ano passado uma série de manifestações em escolas ocupadas no Brasil inteiro, aqui no Espírito Santo, inclusive. Isso não serviu de nada para ampliar esse debate
Quer dizer, será que existe algum tipo de possibilidade de resistência a isso que está acontecendo em forma de lei, né? Como a professora ressaltou, uma medida provisória feita a toque de caixa, dizendo que é emergencial? Não existe algum tipo de resistência da sociedade que poderia ser feita a isso? Bom, eu acho que a gente tem visto uma série de movimentos de resistência, né, que tem, de alguma maneira, protagonizado outras discussões de currículo em rede nacional, né? Quem teve a oportunidade de conversar com os protagonistas das ocupações das escolas sabem que os jovens têm propostas para se pensar o currículo no ensino médio, né? Propostas extremamente articuladas, extremamente interessantes, com as questões locais, né? Com demandas de interesse deles e que simplesmente são invisibilizadas e desconsideradas. Tem uma questão epistemológica de fundo, né, que eu sempre gosto de trazer, que é o seguinte: por que não interessa negociar com esse tipo de movimento, né, com esse tipo de produção de políticas de currículo nas suas diferenças? Porque pressupõe um conceito de conhecimento como mercadoria, o oposto dessa menção. Para você entender o que acontece em termos de políticas curriculares cotidianas, você tem que ir numa direção epistemológica de entender conhecimento como rede, como relação, como produção de subjetividade, e que não pode ser comercializado. Daí essa estratégia de transformar tanto o currículo quanto o conhecimento numa mercadoria, que aí você pode apostilar e vender. Então, é uma questão epistemológica que está como pressuposto e que não é tocada muitas vezes, né? É preciso se considerar o conhecimento como uma mercadoria para que ele possa ser comercializado. Quando as experiências dos cotidianos das escolas, das práticas dos professores mostram que conhecimento não é mercadoria. Conhecimento é negociação, conhecimento é hibridismo, conhecimento é disputa, conhecimento é uma produção o tempo todo de tensão, de relações de poder. Como é que você transforma isso numa mercadoria para ser vendida? Não é possível, né? E se a gente fosse, de fato, querer, né, uma aposta de uma política de educação séria nesse país, por que não se discute a meta 18 do PNE? Né? Que garante, como a gente chama, um plano de carreira, tendo como referência o piso salarial nacional. Ninguém fala disso. Ou seja, uma outra questão que tem a ver com essa discussão, a gente fez pela Amped um movimento chamado Aqui Já Tem Currículo, onde as escolas postaram experiências no Brasil inteiro de produções curriculares cotidianas, que foi inviabilizado, né? Ou seja, questões de fundo são desconsideradas em nome dessa proposta de uma política empresarial, de uma política de currículo pautada na comercialização. Acho que é um pouco isso que eu e a Elisa estamos tentando o tempo todo colocar aqui. Tudo que vem daí não se justifica muito por conta dessa ideologia ou dessa concepção que está na sua origem, né? Quando a gente chamou o Ítalo no GT Currículo para discutir as políticas de currículo, na época ainda da primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, ficou inviabilizado, porque na hora de discutir, mas qual é a concepção de currículo que está sendo proposta pelo MEC? A resposta foi, isso não interessa muito, porque o que interessa são os objetivos operacionais. Ou seja, o que interessa é como é que eu posso traduzir o conhecimento numa mercadoria que pode ser comercializada. Entendeu a lógica? É uma dimensão epistemológica fundamental a gente não esquecer nessa discussão. E os movimentos de resistência estão mostrando uma outra coisa, né? Estão mostrando que currículo se faz no chão das escolas, né? E não em políticas de gabinete. Então. E aí quer dizer, então, que com uma canetada de uma lei acaba-se todo esse movimento rico que se criou dentro das escolas? Eu não vejo assim, que nós estamos, que tudo vai acabar. Eu acho assim, que nós vemos situação super grave. Das mais graves, eu classifico como mais grave do que dos anos 90, quando a gente estava vivendo também muitas perdas. Ela é muito grave por quê? Porque eu falo assim que é um radicalismo hoje neoliberal. Porque é o que o Ferraz está falando. A questão dos professores, por exemplo, nós estamos vivendo, porque junto com a mudança no ensino médio, nós temos também uma mudança nas relações de trabalho, com a terceirização, com a mudança com a reforma trabalhista que está acontecendo. E hoje, por exemplo, nós já temos experiências que mostram isso. Santa Catarina, por exemplo, estão sendo contratados professores
por mais baixo preço, como se fosse um leilão. Leilão. É leilão, assim. Então, por exemplo, era R$ 1.200, o professor que aceitasse o salário de R$ 1.200, mas se tivesse professor lá que oferecesse menos, ele teria mais chance de ganhar o posto de trabalho do que aquele outro. Ou seja, é uma loucura isso, acaba com a carreira, acaba com o saber, o conhecimento, que é o nosso objeto de trabalho. E simplesmente, isso para mim é uma das coisas muito sérias, além da privatização, né, que essa contra-reforma estimula. Bom, as resistências, elas são de toda a ordem. O problema é que a gente consegue observar algumas que estão nas ruas, na voz dos alunos, quando eles fizeram seus manifestos, ocuparam as escolas. Em São Paulo, por exemplo, que foi, né, conseguiram reprimir o governador Alckmin. As resistências que aconteceram aqui, essas são mais visíveis. Mas nós temos as resistências que acontecem no dia a dia das escolas, no cotidiano das escolas. E, historicamente, a gente sabe que nem todas as leis que foram criadas, elas foram implantadas na sua plenitude, porque a prática social e a prática escolar que vai nos mostrar o que é que realmente vai vingar. Então, as resistências, elas podem acontecer de várias formas, inclusive por meios institucionais. Institucional, eu falo assim, hierarquicamente, dentro do quadro da educação no país, que são os conselhos. Né? Exemplo disso é o Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, que acabou de votar uma matéria em que essa contra-reforma será implantada, mas não nos moldes do que está posto na lei. Por quê? Porque a lei ela deixa muito aberto para os sistemas estaduais. Deixa, porque é interessante que deixe assim, porque afinal de contas nós vivemos no Estado federativo e esses estados têm autonomia, e segundo também, isso vai ser feito de acordo com a vontade política de cada governador. Mas então a vontade política, não digo do governador, mas do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, pautou questões, por exemplo, as disciplinas Sociologia, Filosofia, Artes e Educação Física são obrigatórias, sim. Tá? Deixou claro lá, vai ter que ter, tem carga horária, etc. Especificou isso, sabe? Então, assim, há formas de resistência. Vai depender dos movimentos de cada estado e do movimento nacional também, claro, né? Mas vai depender dos conselhos estaduais de educação, em que medida que eles realmente representam a educação, os avanços da educação nesse estado. Acho que a responsabilidade do Conselho Estadual de Educação é muito grande. Nós temos que cobrar, né, para que a vontade política do governador ou do secretário de Educação vença, né, a vontade da sociedade, porque o Conselho Estadual deve representar a nós, sobretudo, né, a sociedade. Colegas, eu quero fazer um grande agradecimento aqui em nome de todos nós que estamos aqui compartilhando. Meu papel aqui é mais de provocador mesmo, mas de todas as pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar esse nosso papo, seja pela TV UF, seja pela Rádio Universitária, pelas redes sociais, ou quem quer que esteja compartilhando esses conteúdos, lembrando que este programa, Temas em Educação, ele cumpre com um objetivo bem claro, que é de nos posicionarmos como universidade sobre esses debates que precisam do papel da universidade nisso tudo e que não pode ficar somente na voz da propaganda oficial ou das mídias tradicionais que têm uma série de interesses. Então, esse programa ele cumpre com um papel que é profundamente educomunicativo, de mesclar várias temáticas, ele ser dialógico, dialético também, questionador, e dentro do processo comunicacional, ele atende a um princípio que é claro de a gente conseguir unir informação com interpretação, com opinião e com formação. Então, o que a gente quer com esse programa é que todos que estão assistindo tenham a formação de uma razão crítica para se posicionar na sua escola, na sua família, com seus amigos, com seus colegas de classe, sobre o que está acontecendo nesses temas de educação que a gente está tratando aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido atingir esse objetivo nesse primeiro programa e outros temas virão. Periodicamente a gente vai voltar com outros temas e esperamos que tenhamos cumprido com esse objetivo. Agradeço aos professores. Para complementar, por favor, Ferraço e Elisa. Complementar
chamando os professores para que a gente possa discutir nas escolas as experiências curriculares cotidianas realizadas nessas escolas, né? Inverter a lógica, colocar a lei do ensino médio, né, como contraponto do que acontece na escola, para que a gente não pense que ela é superior, que ela é maior do que as práticas cotidianas. Então, assumir o protagonismo dos currículos que são realizados como referência para se pensar a lei do ensino médio, diferente, né? A gente teve uma experiência muito interessante no seminário da Base Nacional Curricular na SEDU, onde a categoria do magistério, de alguma maneira, na Assembleia Final, reprovou a base no Espírito Santo. Isso é uma força muito grande do coletivo, né? E é nessa força do coletivo que a gente aposta, nessas experiências locais, porque quem sabe da produção de currículo nas escolas são os professores e estudantes que estão lá e que estão resistindo, sim, estão mostrando que nas escolas já tem currículo e precisam ser considerados como políticas de currículo, né? E não pensar que currículo é uma canetada ou é um grupo de empresários apostando numa outra lógica para a escola pública, sobretudo a escola pública brasileira. Agradeço ao Edgar a possibilidade de conversar com Elisa e parabenizo, né, por essa iniciativa. Espero que a gente tenha outros temas, que a gente possa levar mais discussões para as pessoas que precisam, né, desse contraponto de análise e discussão nos seus municípios, nos seus estados. Obrigado e até uma próxima. Elisa. Então, eu quero parabenizar a iniciativa de todo o grupo, né? É super legal isso, acho que cada vez mais nós precisamos ter espaços que realmente, que a nossa fala possa ser ouvida, porque a grande mídia, né, ocupa todos os espaços e sem a mídia a gente não consegue realmente comunicar o que nós precisamos, o que nós pensamos, né? E eu acho que esse é um espaço super sério, porque nós estamos falando aqui de pesquisas que nós, de estudos que nós produzimos, acho que isso que é legal e está compartilhando aqui com o Carlos Eduardo e com você, Edgar. E eu, assim, acho que por fim eu queria assim, mais fazer um tipo de apelo mesmo aos professores, às escolas, porque essa situação é tão grave que nós estamos vivendo, que chamar assim, a atenção aos professores ficarem atentos ao que está acontecendo, né? No sentido de pensar coletivamente mudanças e não simplesmente de que é assim eu tenho que fazer, ou seja, uma certa rebeldia ela é necessária. Trabalhar em educação exige da gente essa rebeldia, né? E para que os professores possam pensar sobre e conversar mais sobre essas questões que estão mudando e valorizar aquilo que eles fazem. Valorizar aquilo que eles fazem na escola e não deixar que simplesmente uma lei ou alguém venha de cima e mude aquilo que vem dando certo, né? Acho que é legal isso. Também aproveito para falar que agora, no dia 13 e 14 de julho, nós temos um seminário, um colóquio, que nós estamos organizando sobre ensino médio. Os professores Gaudêncio Frigoto, Cássia Quenzer, Celso Ferretti, Alice Casimiro e outros professores, professora Mônica do Paraná, enfim, tem vários professores que estão vindo aqui para conversar sobre o ensino médio e pensando exatamente nisso, formas de resistência. Quais são as formas de resistência que nós temos para que a gente possa realmente furar esse cerco e criar aquilo que a gente entende como necessário para a garantia do direito ao ensino médio aos jovens das classes populares desse país, tá? Agradeço muito a oportunidade, tá? Estamos sempre à disposição. Se a gente puder contribuir com alguma ação política, porque para mim isso é sobretudo uma ação político-pedagógica. Obrigada. Então, assista, compartilhe, comente Temas em Educação, que é uma produção da Comissão Permanente de Avaliação de Políticas de Educação do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, uma parceria com o LAUFES, o LABIC, que é do Departamento de Comunicação Social, e a Superintendência de Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, fique atento para os próximos programas, que a gente vai continuar discutindo temas de educação.